bem-vindo ao Minuto do Turf. Eu sou o Zuca Marques e hoje vou contar para vocês a história de um grande cavalo do século XX, um dos maiores fundistas da história, um cavalo... Bom, para vocês terem uma ideia de como esse cavalo foi importante, houve um grande treinador antigamente chamado Fred Darling. Esse treinador ganhou 19 provas da Tríplice Coroa inglesa, inclusive 7 vezes o Derby de Epsom. E ele declarou que esse cavalo foi o melhor cavalo que ele já viu e o melhor cavalo que ele poderia ver ao longo de sua vida. A frase em inglês é muito bonita, mas foi o que ele disse. E o cavalo chamava-se Hurry On. Ele tem até uma conexão com o Brasil que no final do programa eu vou contar para vocês. Bom, o Hurry On, as coisas curiosas começam por ele. É um cavalo gigantesco para a época, muito acima da média. Os cavalos, nós estamos falando de 1913, a época que ele nasceu. Os cavalos não eram tão grandes quanto hoje em dia, por uma série de razões, mas enfim, ele era um cavalo muito grande para a época. Inclusive, depois até houve comparações dele com o Manowar, que também era um cavalo muito grande. Bom, estou fugindo do assunto. Então, o Hurry On era um cavalo enorme e a mãe dele era uma égua pequena, uma petiça praticamente, né? O que diz a literatura é que era uma égua muito pequena e assim mesmo produziu um cavalo grande. Porém, vocês veem que nem sempre as éguas pequenas produzem filhos pequenos e vice-versa, né? Os exemplos estão aí e são diversos, inclusive um bem atual. A égua Adria de Job, que é mãe do ganhador do Protetor do Turf, cujo nome agora veio à minha mente nesse instante, portanto é Public Job, que é um cavalo de 470, 400, corria com 380, 390 quilos. Agora ela deu esse... Oh, meu Deus... Le Courtier, que é um dos líderes da geração em São Paulo, que é um cavalo também de bom porte. Bom, enfim, o Hurry On era um cavalo enorme, filho de uma égua pequena. O Fred Darling disse que ele foi o melhor cavalo que ele viu e que ele poderia ver ao longo da sua vida. Ele correu 6 ou 7 vezes, ganhou todas, era um cavalo de fundo, já estreou numa milha. E ele tinha várias características engraçadas. Ele era um cavalo muito brabo e de um fôlego absurdo. Ele transmitiu isso a vários dos seus descendentes. Ele podia trabalhar forte ou correr e continuava, era muito brabo, muito agressivo dentro da cocheira e mesmo na raia. Ele foi invicto, nunca perdeu, ganhou todas de galope, todas por vários corpos e tinha uma estamina absurda e parecia que nunca terminava aquilo, era uma coisa mística assim. Ele teve um pouco de falta de sorte de ter nascido nessa época, bem na Primeira Guerra Mundial. Inclusive quando ele ganhou a prova que substituiu o Saint-Léger na época, foi na mesma época que estava aquela famosa Batalha do Somme, que foi uma das piores batalhas da Primeira Guerra Mundial, então as pessoas, claro, não davam muita atenção à corrida de cavalo na época, mas mesmo assim ele deixou uma marca indelével. Tanto é que quando ele ganhou, acho que a 4ª ou 5ª clássico que ele ganhou, acho que não me engano foi Newmarket, se cogitou um desafio entre ele e o Pommern. O Pommern tinha sido tríplice coroado no ano anterior. Ele tinha na época 3 anos, o Pommern tinha 4, tríplice coroado, e o dono dele se falou que aceitava o desafio por 5.000 libras. Veja, nós estamos falando há mais de 100 anos atrás, 5.000 libras até hoje é muito dinheiro, são uns 35 mil reais. Imagine há 100 anos, o que era uma fábula. Mas o dono do Pommern, por alguma razão, melhor não quis. Inclusive o dono do Hurry On falou que doaria o dinheiro para a Cruz Vermelha, mas mesmo assim o dono do Pommern achou melhor deixar quieto. E assim foi. E ele foi para a reprodução, foi um excelente reprodutor. Deu inclusive 3 ganhadores do Derby de Epsom, o que não é fácil. Um deles, é aí que vem a conexão com o Brasil, é o Coronache. O que tem a ver o Coronache com o Brasil? O Coronache é o avô materno do nosso famosíssimo e grandíssimo, e para mim, o maior de todos os cavalos que pisou no Brasil até hoje, que é o Corazzi Toubrion e Zariba por Coronache. Então, ele foi ganhador do Derby de Epsom e a sua melhor filha, e talvez a única grande filha que ele deu, desse padrão, foi a própria corrida, ou corrida, como se diz em francês, que ganhou, como vocês sabem, duas vezes o Arco do Triunfo. Foi a grande égua, se não a grande, uma das grandes éguas que o maior criador francês de todos os tempos, o Marcel Boussac, teve em sua vida. E aí vem a conexão do Hurry On, que lamentavelmente hoje está praticamente extinta, essa linha originada pelo Matcham, uma daquelas 3 linhas básicas do puro sangue inglês. Vocês sabem disso, né? Se não sabem, deviam saber que o puro sangue inglês descende de 3 garanhões. Um deles é o Matcham, que a grande esperança no século XX foi que no começo do século XX, na época do Hurry On, foi que ele, com todo esse potencial, com toda essa magnitude que ele tinha, não só de corredor imbatível, mas também de físico, levasse isso adiante. Mas infelizmente os seus filhos, apesar de ter 3 ganhadores do Derby de Epsom, 3 filhos ganhadores do Derby de Epsom, não deram continuidade. O Coronache, como eu falei, é o pai da Zariba, mas ficou por aí. Infelizmente a história do Hurry On
termine com ela a linhagem do Matin e os 5 minutos do Minuto do Turf de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigado.